Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de oração. E é sempre uma alegria muito grande a gente estar aqui, né? Na presença de vocês, né? Eu sempre digo que a gente vem aqui, a gente vem fazer uma troca, né? A gente traz algumas informações que a doutrina nos esclarece, né? E espera que vocês levem e também compartilhem, né? Com os demais do seu convívio, né? E hoje, como é o segundo domingo do mês, né? A gente tem, né? Essa regra entre os palestrantes, né? De falar sobre a família, né? Então hoje eu vou trazer esse assunto, né, que veio bem a calhar com o livro que o irmão apresentou ali, meu filho, Pais e Filhos. Então vamos falar um pouquinho, vamos refletir um pouquinho sobre essa relação, que nem sempre é uma relação tranquila, muitas vezes ela é uma relação conflituosa, né? Então quando duas pessoas se reúnem e estabelecem o desejo de trazer para o seu campo de convivência uma nova criança, nós temos aí um fenômeno de maior importância para a humanidade, para a vida, para a perpetuação da nossa espécie e também para oportunidades de crescimento, por que não? Mas é importante que reflitamos sobre a ótica que nos oferece a doutrina espírita, sobre o que representa a chegada ao nosso meio de convivência um novo ser, né? E aqui eu trago um comentário, né, do nosso querido Emmanuel, que fala que toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo a arrecadar imagens da experiência diária. E aqui eu faço um questionamento para vocês, meus irmãos. Se a criança é um vaso vazio, um pote vazio, onde é que todo dia a gente deposita, né, seja imagens, seja experiências, o que será que nós estamos depositando hoje nesse vaso das nossas crianças? Será que nós estamos depositando coisas boas ou estamos depositando uma carga negativa, né, em cima das nossas crianças? Eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco sobre isso, né? Quando uma criança nasce, a primeira coisa que temos que ter em mente é que não temos ali, naqueles corpinhos frágeis, naquela ingenuidade, naquela doçura que nos encanta, espíritos que estão iniciando a sua experiência na Terra, né? Que estão tendo a sua primeira experiência. São espíritos, né, muitas vezes milenares, que já passaram, né, por várias reencarnações e, né, ali naquele momento se vestem, né, naquela figura frágil, né, de um bebê. Cada criatura que reencarna na Terra traz, né, a herança do seu passado. Cada criança que chega ao nosso convívio é portadora de tendências, de ansiedades, de propostas de crescimento e dificuldades. Então veja, né, a criança com ela já traz, né, uma carga que fica, né, gravada no seu perispírito, né? Então o que muitas vezes acontece? A gente precisa ficar atento a essas tendências da criança para, né, em algum momento, né, a gente vai falar mais para frente sobre isso, a gente poder corrigir ou poder orientar, né? E quando nós olhamos uma criança muito pequena, nem sempre nós conseguimos perceber por trás daquela vestimenta material que ela está se apresentando, o que traz o espírito, né, como propostas e desafio. Não tem como a gente olhar para uma criança e imaginar que ela vai passar por determinadas situações durante a sua reencarnação. E a sua chegada àquele meio de convivência é marcado por diferentes formas, representa esse desejo da criança crescer e progredir. E por isso, né, nosso querido Chico Xavier já dizia que uma das coisas que mais entristecia ele era perceber pais, mães, avós alheios às necessidades educativas de uma criança. E ele ficava muito preocupado que os pais não estavam percebendo o seu verdadeiro papel de educadores do espírito, não estavam proporcionando a bênção do Evangelho, que é um processo de educação das emoções. Então veja só como é importante a gente ter esse cuidado e essa percepção, né, da responsabilidade que é ser pai e é ser mãe, né? Não é simplesmente, né, a gente abastecer nas coisas materiais, a gente precisa também abastecer as crianças nas coisas, né, do espírito, nas coisas espirituais. Porque não nos iludamos. Sempre que o espírito começa a planejar a sua existência, ele recorre, ainda antes de encarnar, ao pai e à mãe. Então, muito antes, né, de haver a concepção, já existe, né, em sonhos, em desdobramentos, o contato, né, do espírito que está lá no plano espiritual querendo reencarnar, ele já vem em sonhos e começa a ter contatos, né? É quase como se eles acertassem um contrato, né? Eu vou ajudar você, você vai ser meu filho, eu vou ajudar você nas suas dificuldades, né? Só que muitas vezes a gente acaba, né, não seguindo esse contrato que a gente afirma com a criança ou que a criança afirma com os pais, né?
Eles pedem para que ajudem a não cair nos mesmos equívocos, a não cometer as mesmas falhas, né? Eles precisam do auxílio dos pais, né, para controlar essas tendências. E a maneira de nós auxiliarmos essas crianças que chegam é a transformação íntima de cada um de nós. Pois o processo educativo de uma criança, ele não começa a partir do momento que a criança chega à nossa convivência. Ela começa muito antes. Começa quando nós começamos a trabalhar dentro de nós os valores que poderemos refletir pelo nosso exemplo, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos e sentimentos. Ou seja, educar significa, sobretudo, educar-se. Então veja bem, né? Que reflexão bacana a gente pensar que para a gente querer educar uma criança, para a gente se preparar, né, para ser pai, para ser mãe, primeiro a gente precisa olhar para dentro de nós, né, e ter essa consciência, poxa, eu preciso primeiro me educar, eu primeiro me preparar, para eu ter condições de oferecer a melhor educação para essa criança. E também, ninguém ensina os filhos somente pela palavra, nós ensinamos por aquilo que somos. E muitas vezes, quando há essa incoerência entre o que falamos e a maneira pela qual agimos, isso é percebido por aqueles que estão ali, ainda com a mentalidade infantil, mas com mecanismos de sensibilidade muito aguçados. E muitas vezes nós pensamos que as crianças não estão percebendo o que nós estamos fazendo, não estão percebendo como nós agimos, e vamos, né, muitas vezes tendo atitudes e fazendo coisas que não são bons exemplos, e a criança está ali, percebendo. Ela pode ficar quietinha, mas ela está sempre observando aqueles que são o maior exemplo que ela tem, né? E percebendo, né, essa incoerência, eles deixam de ter como referência esses indivíduos que deveriam ser a referência e procuram outros no seu campo de amizade ou convivência social. E aí que está um grande perigo. A partir do momento que eu não consigo ser um bom exemplo para o meu filho, para a minha filha, ele vai procurar outros exemplos a seguir. E às vezes o exemplo que ele vai seguir talvez não seja o exemplo bom. Talvez ele veja lá aquela personalidade e queira seguir o exemplo dela. Poxa, mas peraí, aquela personalidade vai para um, né, aquele personagem, vamos dizer assim, vai para um caminho difícil, vai para um caminho tortuoso, e aí o que acontece? A criança, né, o jovem acaba seguindo por aquele caminho que não é o que os pais desejam, né? E é importante que nós, pais e mães, aprendemos a construir essas pontes que vão nos conectar com os nossos filhos, pois eles estão, né, sob a nossa responsabilidade. E comumente, né, a gente vê essa falta de psicologia, digamos assim, dos pais para lidar com os filhos. E muitas vezes naqueles momentos que o filho está desequilibrado, que o filho está brabo, raivoso, aí o pai ou a mãe vai lá e quer corrigir e quer impor certas coisas, mas não é o momento certo de agir. Não é ali que nós vamos conseguir educar os nossos filhos. Na verdade, quando a gente vai lidar com uma pessoa que está desequilibrada, a gente nunca vai conseguir obter resultados. Porque todas as vezes que nós queremos nos dirigir a alguém, transmitir uma mensagem para alguém, nós precisamos verificar o momento desse alguém para que possamos transmitir com uma clareza. E o que acontece? A intimidade, muitas vezes, que os pais têm com os filhos, acabam, né, não tendo esse filtro de respeitar o momento que eu tenho que chegar para conversar com meu filho. E isso impede, né, muitas vezes, que se respeite esse momento dos filhos, né? Achando que, como são seus filhos, eles têm a obrigação de escutá-los. Mas não é bem assim. Porque se a gente pensar, a gente quer muito que os nossos filhos nos respeitem. Mas para a gente se fazer respeitado, o que a gente precisa fazer? A gente precisa respeitar os nossos filhos. A gente também precisa dar o espaço para que eles também tenham a autonomia deles. E não achar que são meus filhos, então eu tenho que impor na hora que eu achar melhor. A gente precisa fazer, né, como o autor diz ali, esse laço de conexão entre os filhos. E isso não significa abrir mão da nossa posição de autoridade. Porque se temos uma criança que chega às nossas mãos, nós temos a responsabilidade de orientar-lhes os caminhos sem violência, sem agressividade e com equilíbrio. Então é isso. Vejam que não é uma tarefa tão simples, né, pessoal? Nós precisamos, né, muitas vezes a gente acha que ser pai e mãe é uma tarefa fácil, a gente vai levando sem incomodar. Mas a gente precisa ter essa responsabilidade muito, e principalmente esse equilíbrio de saber o momento certo de agir, de dar a liberdade, mas sem que essa liberdade
ela saia do controle, dar a liberdade, mas uma liberdade controlada para os nossos filhos. Para que a gente possa observar como é que eles vão agindo e a gente poder ir orientando. Ó, meu filho, tu está agindo dessa forma, talvez se tu for por aqui vai ser melhor, né? Então, como é importante a gente ter essa consciência de como lidar com os nossos filhos. Mas entendendo que compete a nós pais, mães, cuidadores, a orientação daquele indivíduo a partir das experiências e dos valores que cultivamos, sobretudo, no campo da religiosidade. Um valor tão necessário nos dias de hoje. Reflexões mais profundas que possibilitem a criatura a contemplação de algo que vai além daquilo que está no seu limite imediato de ação. E aí é uma outra ferramenta que a gente deve usar muito. Fazendo a pesquisa para a palestra, eu cheguei à conclusão assim, ó, que nós precisamos trazer Jesus para o nosso lar, não daquela forma dogmática, não daquela forma ritualística, poxa, agora eu vou sentar, vou fazer meu evangelho do lar, agora eu vou me transformar numa outra pessoa. Não, vamos trazer Jesus como se fosse um parente, como se fosse um vizinho, vamos tratar ele como alguém próximo, porque ele é alguém próximo. Poxa, ao falar com os nossos filhos, vamos dizer, poxa, o que tu acha, como é que Jesus ia agir nessa situação, o que tu acha que Jesus faria? Pois Jesus não está longe de nós, nós temos muitas vezes na cabeça essa ideia de que Jesus está lá, longe de nós, mas não, Ele está com nós, Ele é alguém presente, mas muitas vezes nós fechamos os nossos olhos para isso e não temos a percepção de que podemos trazer Ele para dentro dos nossos lares, não só daquela maneira ritualística, daquela maneira dogmática, mas uma maneira comum, no nosso dia a dia, né? Trazendo esses exemplos. Pois não basta levar a criança e colocá-la numa evangelização, numa aula em qualquer religião, seja a catequese, que isso se converta dentro da família como algo valorizado, porque a criança perceberá que aquilo é só algo para ocupá-la e que não tem uma conexão com o lar. Então veja bem também, tá, então eu tenho um filho agora, eu quero que ele seja espiritualizado, eu quero que ele seja religioso, eu vou colocar ele na catequese, né, no caso da igreja católica, eu vou colocar ele na evangelização. Aí tudo bem, aí o filho vai lá, aprende as coisas, daí ele chega em casa, o que acontece? Ele vê totalmente uma distorção daquilo que ele aprendeu. E daí o que adianta? Nós vamos colocar nossos filhos lá simplesmente para ocupá-los, para eles passarem tempo lá, e dentro dos nossos lares nós não vamos ter aquilo que ele está aprendendo. Então uma coisa vai complementando a outra. Por isso, no processo de educação dos nossos filhos, é importante nós lembrarmos desse mecanismo de autoaperfeiçoamento e também, claro, né, o culto do Evangelho no lar, daquele momento de reflexão em relação a valores espirituais, do exemplo de Jesus ou qualquer outra religião, com esse olhar para algo além da matéria. E como eu disse, não precisa ser algo assim tão dogmático, tão ritualística, uma coisa mais comum, uma simples conversa. Vamos trazer o nome de Jesus para dentro dos nossos lares através de conversas simples do nosso dia a dia. E isso é uma coisa que está em nossas mãos. Por isso, oferecer o que há de melhor significa plantar uma semente que mais tarde dará frutos positivos, com certeza, né? Mas então, refletindo mais um pouco, né, sobre essa relação, quem são os nossos filhos na ótica do Espiritismo? E a ótica do Espiritismo nos diz que os nossos filhos são companheiros de evolução que são colocados temporariamente sob nosso cuidado, a fim de que possamos ajudá-los a implementar a própria evolução, o próprio desenvolvimento na pauta da vida terrestre. E o que seria então ajudá-los a implementar essa evolução? Trabalhar para que eles alcancem aquilo que vieram fazer na Terra. Naturalmente, considerando que a primeira escola que esses espíritos vão encontrar ao chegar no mundo é o lar e a família. Cabe a esse lar e essa família dar-lhes implementos, as bases, os fundamentos para que eles desenvolvam aquilo que vieram desenvolver. Nós precisamos dar subsídios, precisamos, como se diz, dispor para as crianças aquilo que eles precisam para poder se encontrar. E muitas vezes dentro dos nossos lares falta isso, né? Pela rotina, pela correria, a gente acaba apenas convivendo com os nossos filhos e não ensinando, e não os educando, né? E chamados para essa missão estão, né, os seus pais. E naturalmente, em função desses pais serem chamados em primeiro plano para dar suporte a essa nova vida, é natural que nossos filhos recebam a educação básica da família, não somente a educação escolar, né?
Mas essa formação do caráter, a orientação moral e ética, todas as coisas que incrementam o progresso do indivíduo. Isso tem que vir, não é da escola, a gente não pode esperar que a escola vai ensinar a matemática, o português, a história, a geografia. O demais tem que partir do nosso lar. A família, de acordo com a sua própria estrutura, deve oferecer a sua criança para que ela alcance o objetivo para qual reencarnou. Então, veja só, né? Complementando, né? A família precisa oferecer esse ambiente para que a criança consiga progredir e evoluir. Mais uma questão para a gente refletir, pessoal. Por que algumas mães têm muita dificuldade em compreender que os filhos são independentes? Até, acho que foi semana passada nós estávamos no estudo, a irmã Madá falou, né? Da síndrome do ninho vazio, né? O que é isso, né? E por que essas mães têm essa dificuldade de compreender, né, que os filhos são independentes, que eles precisam voar, que eles precisam seguir a sua vida, né? Uma explicação seria pelo fato que a mãe convive muito tempo com esse filho em sua intimidade orgânica, né? Poxa, a mãe passa ali 9 meses com o filho, né? Ela tem todo aquele vínculo afetivo que vai se criando ali. E para ela, né, muitas vezes ela sente que o filho é uma parte dela, né? E psicologicamente é muito complicado dizer que isso não é verdade. Poxa, né? Teve todo aquele tempo ali comigo e agora, né, tem essa dificuldade. E mesmo que ela o perceba, isso é difícil de entender. Ela diz, mas ele saiu de mim. Então, se ele saiu de mim, ele é um pedaço de mim, é uma parte de mim. E isso faz com que principalmente as mães que tenham um apego, que as mães tenham um apego muito grande a esses filhos. De certo modo, se nós formos analisar, isso é uma coisa boa. Porque uma mãe é uma leoa para defender o seu filho. Uma mãe não abre esforços para defender o seu filho e para lutar por ele. Só que, em contraponto, né, existe um lado prejudicial. Porque ela se convence que ele lhe pertence e vai tratar, né, como trataria dos seus cabelos. Ah, hoje eu vou cortar, hoje eu vou pintar. Só que não, os nossos filhos são independentes. Nós precisamos entender, né, que nós estamos aqui para auxiliar os filhos a desenvolver e não somos proprietários dos nossos filhos, né? Nós temos que ter isso em mente e não podemos, né, ter tanto esse apego para com os nossos filhos. Uma outra questão, né, em torno da doutrina espírita. Por que os meus filhos são os meus filhos? E por que eles vieram como meu filho nessa encarnação? Independente de ser filho biológico ou não, por que eles estão ali como meus filhos? Porque veja bem, filho também não é só aquele filho de sangue. Muitas vezes existe uma conexão muito maior àqueles filhos que são adotados. Existe uma conexão muito mais forte. Então, filho não é só o laço sanguíneo, também é o laço do amor, né? E será que existe algum planejamento por isso ou será que isso acontece só por acaso? Simplesmente porque aconteceu? E aí a doutrina nos esclarece. Existe sempre um planejamento da divindade. São os ditos planejamentos de oportunidades. Muitas vezes, nós desenvolveremos determinados trabalhos na Terra bem melhor se tivermos ao nosso lado como esposa ou como esposo tal tipo de espírito. Outras vezes, desenvolveremos melhor o nosso trabalho se juntamente com determinado esposo ou esposa eu tenha determinado filho. Então veja só como a espiritualidade trabalha nesse sentido. A divindade sempre está procurando verificar quais são os melhores recursos para que eu desempenhe melhor a minha tarefa. Ela vai estar sempre me oportunizando da melhor maneira para eu seguir o meu caminho. E ao lado disso, os espíritos de bem, aqueles que interferem na nossa vinda, que preparam nossa vinda para a Terra, o que eles costumam pensar? Que muitas vezes, ao lado desses indivíduos que serão úteis ao meu progresso, está a questão também dos relacionamentos do passado, com esse ou com outros espíritos. Então, se determinada situação é necessária para mim, eu preciso vivenciar tais experiências, né? É aquilo que a gente sempre fala do plantar e do colher, né? Da ação e da reação. Então, que tal vivê-la junto com alguém que me levou a cometer aqueles equívocos, que me trazem as complicações hoje? Por que razão eu não viver essa experiência junto com alguém que possa me ajudar a enfrentar os problemas que no passado me ajudou a criar, né? Então, veja bem, em determinado momento eu fiz coisas erradas,
com uma pessoa. Agora nós temos a oportunidade de, junto com essas mesmas pessoas, fazer a coisa certa. De modo que se hoje uma mãe, por exemplo, leva um filho a ser vaidoso, a ser presunçoso, a ser o dono da verdade, o melhor do mundo, e esse filho se dá mal, exatamente por isso, é natural que no futuro ela venha como a mãe desse menino frustrado e cheio de complexos de culpa, para que ela ajude a sair daquela situação em que ela o ajudou a entrar, né? Então a reencarnação na família tem esse objetivo, de fazer com que nós estejamos juntos àqueles que nos ajudam a superar as nossas próprias dificuldades. E nós também possamos ajudar a superar as suas. Aí se vê um grande número de pais e filhos sendo espíritos que tiveram algum tipo de vínculo no passado. Embora não seja algo absoluto, a gente sempre tem essa questão de que, né, que as pessoas estão dentro do nosso lar, nós já tivemos convivência. Nem sempre é assim. Pode ser que o filho de agora nunca tenha convivido com a gente no passado. Pode ser que seja uma nova experiência entre esses dois espíritos, mas seja aquele espírito que carrega toda a envergadura que a gente precisa ter ao nosso lado hoje. Muitas vezes aquele marido complicado ou aquela esposa complicada não viveram com a gente obrigatoriamente no passado. Nós não nos encontramos em outras reencarnações, mas nós criamos débitos que precisamos conviver com a pessoa que tem esse tipo de caráter, que tem esse tipo de comportamento. Já que aqueles outros aos quais a gente agrediu, que a gente fez mal, já nos perdoaram e já se libertaram dessa dívida que eles tinham conosco. Eles seguiram o caminho deles. Nós que ficamos presos a remorsos, a sentimentos de culpa, né? Eles já seguiram. Por eles a gente já foi perdoado, mas a gente não foi limpo ainda pela nossa própria consciência. Então nós precisamos desse sim da nossa consciência. Então é por essa razão que os filhos são sempre vínculos de seu pai, mas nem sempre dos seus pais, mas nem sempre vínculos porque tenham convivido no passado. A gente tem sempre esse pensamento, né, que são reencontros, mas muitas vezes são reencontros por questões energéticas, né? Bate a energia, são pessoas parecidas, então eles têm a oportunidade de ter essa convivência na carne. Vínculos porque carregam os mesmos tipos de débito ou de virtudes, de ganhos morais que a gente precisa ter junto de nós. Então é que a gente sempre diz, a gente sempre está no lugar que a gente deveria estar, né? Rodeado das pessoas que a gente precisa estar rodeado, né? Então não adianta, né? A espiritualidade sempre dá um jeitinho de conseguir que as nossas escolhas, elas ainda assim sejam de acordo com aquilo que nós precisamos, porque nem sempre o que nós escolhemos é aquilo que nós devemos escolher, né, pessoal? Uma outra questão que também a gente ouve muito falar, né, e é um assunto também complicado de falar. Como é que o Espiritismo entende o fato de alguns filhos serem ingratos? E essa é uma questão complicada de falar, né, pessoal, porque a gente vê muito isso, né? Muitas vezes os filhos simplesmente viram as costas para os pais. E aí a doutrina nos esclarece que, primeiramente, esse sentimento de gratidão ele não pode ser imposto. A gente não pode impor que o outro seja grato a mim. A gratidão ele é um expulso espontâneo da alma. Quando alguém lhe dá alguma coisa, nesse momento você imediatamente diz obrigado. É uma coisa quase que, né, alguém ofereceu uma coisa, você, muito obrigado, né? É espontâneo. Você não vai para casa refletir sobre isso. Poxa, aquele cara lá me alcançou um lápis e eu, né, vou lá agradecer ele. Não, não é dessa maneira que acontece. É espontâneo. E muitas vezes, nós na condição de filhos, vemos, né, inimigos do passado que nessa existência vão aprendendo a gostar de nós como seus pais. Então, muitas vezes, também é possível que a gente seja colocado, né, diante de inimigos do passado nessa relação entre pais e filhos. E às vezes brota dentro deles algum sentimento de repulsa, que eles não sabem explicar de onde vem. Poxa, meu pai nunca me fez mal, mas eu não sei, eu não fecho com ele. Ele fala uma coisa, parece que por mais que eu concorde com aquilo que ele fala, mas não consigo fechar. E o que é isso? São tendências, né? São os karmas que a gente traz, né, do passado, que às vezes falam mais alto. Racionalmente, eles amam a esses pais.
mas instintivamente é algo interno nessas almas que faz com que ele tenha esse equilíbrio. E é nesse equilíbrio que mora a ingratidão. Mas a verdade, né, que a gente devia já se preparar. E nenhum pai, nenhuma mãe deveria esperar a gratidão dos seus filhos. Nossa, como é pesado falar isso, mas é verdade. Se ele sabe que os seus filhos não pertencem a você, não pertencem a nós, eles essencialmente são filhos de Deus também. São nossos irmãos. Porque também, né, somos filhos de Deus, todos somos irmãos. Então, nós esperamos que eles sejam felizes. Que ele se desenvolva, que ele cresça. Se ele vai me agradecer ou não, deveríamos deixar isso em segundo plano. Vamos nos preocupar com a nossa missão em desenvolver o que nós precisamos fazer. Se ele vai me agradecer, se ele vai ser grato, aí é uma coisa que é dele, que tem que partir dele. Se nós criamos os filhos esperando que quando eu esteja velho, eles me socorram, então nós vamos sofrer muito no dia que isso não acontecer. É algo que a gente precisa refletir, né, pessoal? Vamos desenvolver a nossa tarefa de ser pais, de ser mães, sem esperar essa gratidão. Se essa gratidão dos filhos vier, muito bem. Se não vier, né, não é nossa culpa. Mais uma perguntinha para a gente refletir, pessoal. E se hoje nos perguntasse como somos como pais ou mães, como que meu filho que me foi entregue vai voltar para o plano espiritual? Vai chegar mais purificado? Vai voltar com maior domínio de si mesmo ou com maior domínio sobre os outros? Pois a nossa sociedade ainda nos ensina a ter domínio sobre os outros, né? E não domínio sobre nós. Não nos ensina nenhum poder sobre nós mesmos ou sobre os nossos desejos, sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, nossos sonhos, anseios. Nós precisamos, meus irmãos, dessa educação evangélica, essa evangelização para conosco mesmo, para que a gente possa transmitir aos nossos filhos. Eu sei que muitas vezes essa relação entre pais e filhos ela é complicada, ela é conflituosa, mas vamos fazer nós a nossa parte. Não vamos esperar que o nosso filho ou que o nosso pai tenha iniciativa, vamos nós ter, indiferente, não vamos pensar no orgulho, mas ele me falou uma palavra que eu não gostei, vamos deixar isso de lado, não adianta. Nós precisamos todos seguir para a mesma direção, não adianta um seguir para um lado para o outro, que isso não vai nos adiantar, isso só vai nos trazer mais atrasos e mais sofrimento. Passar a sentir e ter sentimentos de verdadeiros cristãos. Essa é a tarefa grandiosa da evangelização infantil, essa é a tarefa infinita da maternidade e da paternidade. E também, né, a gente falou muito sobre os pais, né, e para os filhos também é importante dizer, enquanto tiverem mãe e pai, mesmo que eles não correspondam, ame-os, porque são os grandes tesouros que a divindade colocou no nosso caminho. Ame-os mesmo que eles não mereçam. Como diz Buda, nossa mãe nos deu a vida e ela poderia ter interrompido. Se nós estamos aqui hoje é porque ela não tomou a decisão de abortar. Ela poderia ter abortado, era uma decisão que ela tinha e ela não seguiu por esse caminho. Só isso já vale o nosso amor. O mínimo que podemos fazer é respeitar nosso pai, nossa mãe, mesmo que eles não se respeitem. Nós como filhos temos esse débito. Pois talvez, no plano espiritual, podemos ter implorado para reencarnar com esses pais que agora a gente está desprezando. Talvez foram só esses pais que aceitaram com amor trazer você à vida e mesmo assim estamos desprezando. Os pais são os tesouros que Deus colocou em nosso caminho. Talvez alguns não mereçam, mas o problema não é nosso, é deles. A nós só cabe nós amá-los. Se nós somos filhos, por exemplo, de uma mãe solteira, pensem na coragem que essa mãe teve de desrespeitar falsos códigos de uma sociedade que a condena, na coragem que ela teve de enfrentar. Mas se ela por acaso, em algum momento, derrapou, e não, é porque talvez ela não tenha encontrado um braço amigo para ajudar. Não nos cabe julgar, porque nós também temos os nossos erros, nós também derrapamos. Se nosso pai nos abandonou na infância, ou se ele não corresponder à expectativa que nós temos sobre ele, que nós tenhamos esse exemplo de não fazer o mesmo com os nossos filhos.
Meu pai foi ruim para mim, ótimo, agora eu vou mostrar para ele que eu posso ser um pai muito melhor do que ele foi. Vamos ter isso. Ah, meu pai foi ruim para mim, eu vou ser ruim para meu filho. Não vamos ter esse pensamento. É um pensamento autodestrutivo, pessoal. Podemos dizer isso, que muitas mães que cometeram equívocos muito graves, inclusive abortos, a divindade tem misericórdia com elas, porque elas são co-criadoras da divindade, elas ajudam Deus na perpetuação da nossa espécie, elas trazem a vida ao nosso planeta. Então, meus irmãos, é necessário amor aos nossos pais, porque daí derivamos todos os tipos de amor e de necessidades emocionais. E por fim, meus irmãos, eu gostaria de perguntar, qual é a maior lição do aprendizado de pais e filhos nessa convivência? E a maior lição que nós tiramos dessa convivência é que todos nós temos o que oferecer, todos nós temos o que receber. De modo que é muito linda essa relação de crescimento recíproco. Por mais desafios que existam, por mais incompatibilidades que existam, vamos lutar para que elas diminuam, pois é só o amor, o amor é a ferramenta que conserta tudo, pessoal. Pais e filhos cresceram para Deus, porque esse é o projeto da divindade, que o lar seja essa oficina onde nós elaboramos a felicidade para nós mesmos. Assim seja, pessoal. Vamos mais uma vez então, pessoal, fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos bons amigos, mentores espirituais, com um coração cheio de gratidão, meus irmãos. Gratidão pela vida, gratidão pelos desafios que nos são impostos no nosso caminho. Gratidão por aqueles desafios que já vencemos e por aqueles que ainda vamos vencer. Que nesse momento, todos os irmãos que se encontram aqui, encarnados e desencarnados, sejam envoltos de todas essas energias benéficas que a espiritualidade compartilha com nós nesse momento. Que possamos ser, Pai, sempre instrumento da Tua bondade e da Tua paz. Que possamos, Pai, ser ponto de luz, que brilha, forte e que compartilha com todos aqueles de nosso convívio a essa luz. Pois dentro de nós temos a centelha do Teu amor, que ela cada vez mais brilhe mais forte. E que possamos então nesse momento, meus irmãos, mais uma vez agradecer por todas as bênçãos aqui recebidas. Que assim seja, graças a Deus.